Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre linguagem verbal e não verbal. Eu não tinha gravado esse vídeo, estou gravando agora para deixar também para vocês assistirem, que esses daqui, as aulas estavam no blog, né? Então, a gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas só recapitulando. Então, a linguagem verbal é aquela que, quando eu falo verbo, significa que tem a ideia da palavra. Então, toda vez que eu estiver falando ou escrevendo algo que tem a ver com palavras, né, com a sintática, com a escrita ou com a fala, você vai ter aí a linguagem verbal. Quando não, é a linguagem não verbal. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, essas placas aqui, eu posso falar é proibido fumar nesse local, usando uma linguagem verbal. Posso usar também só o cigarro aqui, ó, e esse símbolo de proibido, né? Então seria também que é proibido fumar nesse local, que é a não verbal. E eu posso ter a linguagem híbrida, que híbrido significa mistura, né? Quando são duas coisas ou mais coisas aí que se juntam. Então, ele é híbrido, ele pode colocar escrito e também o sinal, né? Então, aqui a gente vai ter aí, quando a gente assiste um jogo de futebol, por exemplo, eu dei esse exemplo aí, você vai ter algumas linguagens envolvidas, né? Quais serão essas linguagens? Eu tenho, por exemplo, uma bandeira de impedimento que vai mostrar, né? Se eu coloco lá a bandeira, tá impedido, é um recado que eu tô dando, é uma mensagem. Então, ele é um sinal que vai transmitir uma mensagem. Um cartão vermelho, um cartão amarelo, o locutor de futebol contando o que está acontecendo, o apito do juiz. Então, aqui, ó, qual seria a linguagem, né? Que seria a verbal de todas essas, que seria a voz aí do locutor, né, de futebol. Então, vocês estão vendo que você pode ter várias linguagens e não ter nenhuma palavra no meio dessas linguagens e as pessoas conseguem entender, né? Então, agora vamos pensar aí, né, em algumas linguagens que você conhece, né? Então, você pode usar sons, cores, figuras, gestos, expressões faciais, né? Então, eu vou citar algumas aqui, né? Sorrir é um tipo de expressão, eu sei que a pessoa está feliz e é uma expressão facial. O farol de trânsito, que as cores vão mostrar para mim também, né, algum recado, alguma mensagem. Eu tenho acenar negativamente com a cabeça quando eu estou falando não. E a buzina de trânsito é um som, mas eu sei quando alguém quer passar, né, da buzina. Então a gente vai ter aí. Eu vou tirar a imagem aqui para vocês verem melhor, porque não dá para aumentar essas imagens. Então eu tenho uma análise aí de charges que são o quê, né? Aqui nessa primeira aqui eu tenho uma linguagem aqui não verbal, que o Cebolinha tá com as maçãs e a Magali já comeu todas as maçãs. Então, quando a gente está falando de passar uma mensagem, questão de literatura, eu posso ter algumas intenções, né? Então, qual seria a intenção desse quadrinho? Aí tem um outro aqui, as pessoas assistindo TV e na verdade é uma lata de lixo, né? Todo mundo aí quase morrendo aí, ou morrendo, sei lá. Também é uma linguagem não verbal, também tem uma intenção. Aqui a Mafalda, né? Que é bem conhecida dos desenhos, olhando para o mundo, seria um globo, né? Um globo terrestre aí, ela olhando para o globo terrestre e ele está deitado, né? Então, será que ele está doente? Será que ele está dormindo? Mas também pode transmitir várias ideias. E por último, a Mafalda aí abraçando o mundo, né? Quer dizer, que seria aí o globo terrestre também, representando o mundo, e o cachorrinho e os dois apaixonados. Então aí a gente vai ver que algumas podem ter um caráter humorístico, outras podem ser crítico ou conscientização, emocional, informativo. Então isso se chama intencionalidade. Se a gente fosse analisar, então vamos voltar aqui, né? Aqui, ó, a intenção, a primeira intenção é fazer a pessoa rir, né? Por ser engraçado, aí a ideia de ela ser tão gulosa. A segunda, eu poderia dizer que é uma conscientização ou uma crítica,
né? Porque as pessoas não saem da frente da televisão. Aqui também, ela vendo o mundo, vamos deitado, cansado, doente, também pode ser uma conscientização, uma crítica. E aqui pode ser emocional, né? O amor aí que ela tem pelo mundo. Então, quando a gente está falando de literatura, a gente tem que sempre entender a intencionalidade. Se eu conseguir entender a intencionalidade do texto, ou seja, para que ele foi feito? Ele foi feito com a intenção de divertir, de instruir, de emocionar, e aí eu consigo entender melhor esse texto. Por isso essa palavra é muito importante e pode cair numa prova, tá? E aí a gente tem aí abaixo o quadrinho da Mafalda. Como eu falei, não dá para aumentar, já tentei aumentar aqui, não vai dar, mas dá para vocês verem lá no blog aparece. Então, ele vai perguntar, né, ela fala para fazer silêncio e tal, que tem uma pessoa doente. Quando vai ver o doente é o globo terrestre, o mundo, né? Então, aqui, ó, a gente vai ver abaixo aí, ele traz tá falando que ele está dormindo, né? A gente já vê o quadrinho completo. Deu para entender pelo último, sem ter uma palavra? Sim, deu para ter uma ideia, mas com a parte escrita, com a linguagem verbal, ficou mais fácil, né? Então, aí diz que o mundo está doente. Aqui, a gente pode dizer que o mundo, né, o globo terrestre aí está deitado e ele está realmente, que ela fala que ele está doente, e na verdade a gente usa uma figura de linguagem, porque quando eu digo que o mundo, nesse caso o globo terrestre lá que ela fez, ou o mundo, né, está doente, é uma personificação. O que é uma personificação? É quando eu transformo um sentimento, uma ação de uma pessoa e eu passo isso para alguma coisa que não é uma pessoa. Então, por exemplo, o vento cantava, né? O vento não canta, quem canta é o ser humano, né? Então, o rio estava correndo, o rio não corre, o que corre também é o ser humano. Então, aqui eu pego um globo terrestre e falo que ele estava doente. Então, é uma personificação, é transformar um animal ou uma coisa, dar nomes de ações que os tornam parecidos com pessoas, tá? Então, essa daí é uma figura de linguagem, né? É bom lembrar. E outra coisa que eu tinha falado que a gente tem que entender a intencionalidade, aqui a gente também tem que entender a situacionalidade. O que é isso? Tem a ver com situação. Então, se você fala assim, o mundo está doente, aí você fala, poxa, agora que nós estamos nessa época de pandemia, realmente o mundo está doente, porque está todo mundo, né, doente, e aí você vai falar assim, com certeza ela está fazendo isso falando da pandemia. Não, porque na época que foi feito esse quadrinho, então ele estava numa outra situação. As pessoas estavam falando muito sobre a preocupação com o meio ambiente, que o mundo estava cheio de problemas ambientais. Então, a ideia do quadrinho nesse momento, nessa situação, por isso que é muito importante você entender a situação, o contexto de um texto, né, o contexto histórico de um texto, para saber por que ele escreveu aquilo. Então, hoje a gente teria uma ideia totalmente diferente falando da mesma palavra, palavra doente, tá? Então, a gente tem que entender aí, voltando aí, intencionalidade e situacionalidade, tá? Que é uma palavra até meio difícil de falar. E aí a gente, para fazer uma leitura correta aí, né, a gente precisa entender a situação, a intenção, a produção, como foi feito esse texto aí, e às vezes a intenção é fazer humor. E para fazer humor, eu posso usar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, eu consegui aumentar um pouquinho, né? Eu posso usar, por exemplo, a polissemia, que significa o quê? Poli, que é vários, e semia, que é de significado. Então, eu tenho vários significados. E o médico fala, o senhor é paciente? Aí ele fala, costumo ser. Mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Então, a ideia é fazer humor, e esse humor, por exemplo, pode cair num concurso perguntando qual foi, né, a figura de linguagem aí que foi usada para fazer o humor da tirinha.
E aí eu vou falar aqui que é a polissemia, que é o quê? Essa palavra aí, paciente, né? Que tem 2 significados. Quais seriam os significados aí, né? O senhor é paciente? Olha o médico falando. E ele fala sim, e questão de paciência. Então, a gente vai paciente de ser paciente de um médico e ter paciência. Aí também tem outras que a gente pode usar, uma homonímia, né? Que elas têm o mesmo som, mas têm significados diferentes. Então, ele fala, acorda, Zé. Rápido, acorda. E ele fala, pra quê? Eu não tô dormindo, né? Ele fala, não tô dormindo, né? Porque ele fala meio caipira aí. Nem caipira fala errado assim. Aí ele misturou aí o acorda junto às 2 palavras, então o som, homonímia com o mesmo som, tá? Que vai ficar um som parecido, mas ele é escrito diferente e tem significado diferente. E é também uma outra coisa que a gente pode usar muito para fazer humor, né? Eu tenho até dei uns outros exemplos, vocês podem ver depois aí, tá? Outra coisa que a gente pode fazer humor é a ironia. A ironia, por exemplo, ela fala assim, olha, alguém te ama em algum canto desse mundo, tá olhando para você ou para mim, né? Aí a outra fala, deste mundo redondo. Ou seja, como é que vai estar num canto se o mundo é redondo, né? Então ninguém te ama. Então ela está sendo irônica, né? E o outro fala, você é ateu? Sou, graças a Deus. Então isso são ironias. O que é a ironia aí, né? A ironia a gente fala meio que ao contrário, né, do que a gente quer dizer para dar uma cutucada na pessoa, para ficar engraçada a frase. Então, a gente usa essas frases irônicas. Se você conhece alguma, você pode depois citar, né? E a gente vai falar agora de outros aspectos aí da construção da textualidade, né? Então, a gente vai ver, continuando aí a construção da textualidade. A gente tem aqui, olha, rede social, né? E aí tem um monte de gente que fala, rede social aqui em casa é outra coisa. Isso foi um teste que foi feito no Enem de 2012. E aí pergunta, tá vendo? O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais, que é a imagem, e recursos linguísticos. Aí a gente pode usar, lembra aí que eu falei de ironia, né? Então eu posso usar alguns recursos aí para transformar aí minhas ideias no texto. Então, aqui está falando que no contexto, a ilustração, a frase proferida recorre à polissemia, né? Que é múltiplos sentidos da expressão rede social, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa, homonímia, para opor a parte do advérbio de lugar, o espaço da população pobre, o espaço da população rica. Bom, não aparece nada disso aí, né? Personificação, que aí seria, né? Se opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Mas aqui não tem nenhuma personificação, né? A rede não tá falando nada de alguma coisa que se tenha alguma palavra que se torne uma pessoa. Antonímia, que é o contrário aí, né? Os computadores com a rede caseira do descanso da família. Então aí a gente já tinha visto essa daqui, né? Olha, que é o polissemia. Ele pegou a rede social é uma coisa, mas tem a rede social que é a mesma expressão, escrita igual, só que ela tem um sentido diferente, né? Então, aqui é uma rede, é social porque todo mundo compartilha aí, mas não é aquela rede social da internet. E eles usaram para fazer a graça aí, né? O humor da charge, tá? Então, aí você viu que a palavra rede e social também, eles têm um sentido duplo, né? Um duplo sentido, né? Então, como é que a gente vai interpretar essa charge aqui? Que escola você queria ver campeã em 2019? A pública, pai, né? E essa outra aqui, ó, você vai ver aí a pessoa usando a mangueira e lá embaixo, então, o que você diria, né, dessas frases aí? Então, nessa de cima, a gente pode dizer que... Opa, peraí. Essa de cima, a gente pode dizer que
Também é uma polissemia a palavra escola, né? Que é uma escola de samba ou a escola daquela que a gente estuda, né? Então, tem duplo sentido a palavra escola. E um dos problemas da falta d'água é o desperdício praticado pelo consumidor, né? Que a gente, essa daqui que a gente viu, né? Nem todas as pessoas têm acesso ao sistema de água tratada e encanada. Ou os moradores da rua só têm acesso à água desperdiçada pelo consumidor pagante. E 4 aí, a água desperdiçada por alguém é sempre aproveitada por outro sujeito. Qual seria dessas 4 as que estão certas, né? Então, a resposta é a D, nas sentenças 2 e na D, que é as sentenças 1 e 2, tá? Aí, nas sentenças 3 e 4, você vai ter alguma coisa limitando, né? Os moradores de rua só têm acesso à água desperdiçada. É uma coisa que eles usam muito, que é essas palavrinhas que vão restringir, né? Então, quer dizer que eles só têm acesso a isso? Não, não é verdade. Os moradores de rua, alguns podem ter acesso ao desperdício, mas a maioria não. A água desperdiçada por alguém é sempre aproveitada? Não, às vezes a água é desperdiçada e não é aproveitada, então não é sempre aproveitada. Então eles vão, né? Por isso é muito importante examinar cada palavra que é falada aí no texto. E por último aqui, né? Vamos ver aqui, família muda, vende tudo. Será que a família é muda, né? Então, aqui a gente poderia dizer que é um caso de polissemia, homonímia, ironia, né? E qual é a palavra que apresenta a polissemia? Vamos ver se eu consigo aumentar agora. O Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Que sorte a dele! A minha mãe é braba pra caramba. Tenho quase certeza de que ela é selvagem. Então, aqui, ó, a palavra doméstica também, né? Doméstica porque é do lar, porque não trabalha fora, ou é doméstica porque é domesticada, não é selvagem. Então, de novo, aí a gente vai ter esses exemplos, né? E aqui, qual é a figura de linguagem também? Você é muito mole, cai em qualquer armadilha. É muito Maria, vai com as outras. Se ilude fácil demais. E o cérebro falando, né? E o coração. Entendi. Falou o cara que acredita que aquele novo creme dental vai deixar os dentes mais brancos. Então, ele também tá falando de ironia aqui, não é? Então, tá. Então, aqui, ó, você tem que me dizer também, aí explique o que você entendeu sobre situacionalidade e intencionalidade. Tá? E tentar interpretar esses daqui de acordo com o que a gente falou. E por hoje é só uma boa semana para vocês.